Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar a vocês que a conferência que eu pronunciei por internet no Congresso de Mídia Católica, Mídia Conservadora, sobre a espiral do silêncio, já está à disposição do público geral no site do Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org. Também queria chamar a atenção para o recém-formado grupo de estudos orientado por Marcos Boeira e Henrique Elfs, que está no formacalpolitica.com.br. E pedir a vocês que visitem, sugerir que visitem o site do Padre Paulo Ricardo, padrepauloricardo.org, que está ficando cada vez melhor. Aqui, para começar, me chegam duas perguntas de duas amigas muito queridas. Aqui me pergunta o que o autor do filminho anti-muçulmano ainda está fazendo na cadeia. A resposta é aquela que o pai do Tyrone Woods, o marinheiro que morreu em Benghazi, deu numa recente entrevista. Ele disse, olha, quando estavam lá recebendo os corpos das vítimas no aeroporto, chega lá a dona Hillary Clinton e diz assim para mim, vem me dar as condolências de praxe e diz, o senhor pode ter certeza, pode ficar tranquilo que nós vamos punir os responsáveis pelo filminho. E ele disse, nesse momento eu vi que ela estava mentindo, que aquilo tudo era uma hipocrisia. Porque àquela altura todo mundo já sabia que o filminho não tinha nada a ver com a história. Porém, o senhor Barack Obama, ele prometeu, nós vamos punir severamente os responsáveis. Está aí, já puniram, pegaram o dono do filminho e botaram na cadeia. Agora, manter o cara lá tem duas vantagens. Primeiro, o filminho foi usado como camuflagem para fazer de conta que ninguém na Casa Branca sabia que era um ataque terrorista. Todo mundo pensava que era uma revolta popular espontânea contra uma merda do filminho bunda demais, que passou no YouTube, nem entrou em circuito comercial nem nada, é um negócio de fundo de quintal. E acontece que o general Petraeus, que era o chefe da CIA, ele foi ao Congresso e depois fez um depoimento reservado, não foi um depoimento público como deveria ter sido quando ele era chefe da CIA. E disse o seguinte, olha, no primeiro minuto nós da CIA já informamos o governo que era um ato terrorista premeditado, que não havia protesto popular algum. Daí alguém lá mudou o script da coisa e deu lá para a embaixadora Susan Rice, a história do filminho e ela repetiu aquela história. Então, manter o sujeito na cadeia tem primeiro esta função, conservar um restinho de credibilidade implícita na versão de que foi tudo um protesto popular contra o filminho. Em segundo, tem o mérito, tem a virtude de legitimar a criminalização das críticas ao Islã, que é uma coisa que está ficando cada vez mais patente em todo o Ocidente. Quer dizer, não só você pode falar contra o cristianismo, como é absolutamente obrigatório falar contra o cristianismo. Você verá, recentemente na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, foi proibida a exibição pública de presépios. Quer dizer, o negócio está cercando. Vocês viram, em 1954, o grande filósofo teólogo católico, Dietrich von Hildebrand, num livro que se chamava A Nova Torre de Babel, ele escreveu o seguinte, ele disse, olha, recentemente o combate anticristão mudou de fase, mudou de etapa. Na era liberal, que era assim do século XIX, democracia europeia, essa coisa toda, o pessoal falava mal da igreja, mas o cristianismo ainda estava imbricado nos valores, nas instituições, nas leis, no ensino, etc, etc. Mais recentemente, diz ele, começou-se um esforço na esfera intelectual para repudiar totalmente o cristianismo. E ele dá como exemplo as obras do Jean-Paul Sartre, existencialismo ateu, essa coisa toda. Só que esse combate anticristão, naquela época, estava na esfera das ideias, era coisa de intelectuais.
Então, hoje, se Dietrich von Hildebrand estivesse vivo e fosse fazer uma reedição do seu livro, ele teria que dizer o seguinte: agora passou por uma terceira etapa. A Torre de Babel estava em planos naquela época, agora passou para a construção efetiva. Ou seja, a briga saiu do terreno das ideias, já não são mais intelectuais discutindo, e entrou no terreno da ação prática efetiva. Ação prática efetiva que se manifesta por dois lados. Primeiro, a matança geral de cristãos. Quer dizer, estão morrendo aproximadamente de 100 a 150 mil cristãos católicos e protestantes por ano, por motivo de perseguição religiosa exclusivamente no mundo. Rarissimamente sai uma linha, sai uma notinha na mídia. E segunda expressão do genocídio é o genocídio cultural que se observa no Ocidente, que é a tentativa, o esforço generalizado de destruição sistemática da presença cristã na vida pública. Então, o que está se procurando fazer é implantar em todo o Ocidente um sistema igual ao do Irã, onde você pode ser cristão na sua casa, na sua vida privada, tá certo? Até na privada, você tem que fechar no banheiro para você ser cristão ali dentro. Porque se abriu a boca para falar de cristianismo na vida pública, tu vai para cana. Isto é o que está se implantando no Ocidente desde já, ao mesmo tempo e pelas mesmas vias e através das mesmas pessoas e grupos que estão promovendo leis e campanhas de proteção à religião islâmica, que se tornou intocável. É claro que corre muito dinheiro por baixo disso, né? Então, eu diria que manter o homem do filminho na cadeia tem esta função secundária, já é para reforçar, né, o caráter intocável da religião islâmica. Ou seja, você pode falar contra o cristianismo, você pode falar o que quiser. Agora, contra o Islã, existe o crime de blasfêmia que é punido no Ocidente, nos Estados Unidos. O rapaz está lá por crime de blasfêmia contra a religião islâmica. Agora, contra o cristianismo, você pode fazer imagem de Nossa Senhora cheia de merda, você pode pegar um crucifixo e jogar dentro da urina, você pode fazer o que você quiser, porra. E é aplaudido e tem verba pública para fazer isso. Então, isso é um bom motivo para manter o menino na cadeia. É para lembrar as pessoas, sutilmente, olha, não abra a boca contra o Islã porque nós te pegamos. Quer dizer, a lealdade do seu Barack Obama, né, ao radicalismo islâmico é uma coisa notória. Inclusive, você vê, o que estava fazendo em Benghazi o embaixador Chris Stevens? Ele estava lá distribuindo armas aos chamados insurgentes, entre os quais há inúmeros membros do Hamas e da Al-Qaeda, que depois participaram do ataque à alegação. Pior, nos comunicados oficiais, você veja a sutileza do negócio. No comunicado que foi lido pela embaixadora Susan Rice, ela usou a palavra consulado. E eles até disseram, não, nós não alteramos a mensagem que recebemos da CIA. Só trocamos a palavra missão pela palavra consulado. Não havia consulado nenhum em Benghazi. Havia uma missão, um lugar, que era onde o embaixador se encontrava com os representantes dos insurgentes, dos Hamas, etc., para combinar a entrega de armas. Era uma missão, era um lugar assim. Não era um consulado. Fingindo que era um consulado, eles estão o quê? Estão disfarçando, estão camuflando a natureza daquelas instalações, que era o entreposto das armas. Então, o sujeito foi assassinado por aqueles mesmos que ele estava ajudando, e que o governo americano estava ajudando. Então a coisa, sobretudo depois desse depoimento do Petraeus, assume uma dimensão de crime de alta traição. E é por isso mesmo que eles estão tentando camuflar. Quer dizer, foi um crime de alta traição seguido de uma operação abafa geral, é operação desconversa. Quer dizer, a coisa está ficando cada vez pior, porque cada dia aparece o governo dá uma versão nova dos acontecimentos. E até agora, né, não apareceu ninguém para dizer, olha, fui eu que alterei a mensagem, os tópicos que eu recebi da CIA. Fui eu que troquei atentado terrorista por revolta contra o filminho. Isso aí aconteceu sozinho. Pior, né? Teve aquele negócio de que o general Petraeus, ele renunciou porque descobriram que ele tinha um amante, que ele tinha um caso com a sua biógrafa Paula Brodel, né? E ele pediu demissão. Na hora que ele pede demissão, ele foi dispensado de prestar depoimento ao Congresso.
é que os deputados não se deixaram enganar e convocaram ele de novo, agora como cidadão privado, para depor, em particular, não foi um depoimento público. Só que daí começou a dar na vista e o FBI imediatamente disse, não, isso foi coincidência, porque nós descobrimos esse caso dele meses atrás. E daí deu com a língua nos dentes. Falou, mas nós decidimos adiar a divulgação da coisa até a eleição, até depois da eleição. Para quê? Para não prejudicar a candidatura do Barack Obama, evitar o escândalo do Barack Obama. E depois da eleição, daí deu pressa de divulgar o caso da Paula Brodel. Para quê? Para tirar o Petreus da CIA e bloquear o depoimento. Até escrevi um artigo comentando isso. O artigo depois ficou desatualizado, eu tive que acrescentar novos, não foi publicado ainda, tive que acrescentar novos detalhes. Mas que foi o timing do FBI foi perfeito, quer dizer, foi para, evidentemente, para proteger Barack Obama. Pior, que houve uma pesquisa de que o noticiário favorável ao Barack Obama, que já é favorável, então ele se tornou muito mais favorável na semana que antecedeu a eleição. Né? E assim vai, porra. Né? Daí esta semana também apareceu um senhor, professor Denzel, da Universidade da Louisiana, professor de matemática, que disse que conferiu as contas feitas pelo Lord Visconde Christopher Monckton e diz que as contas estão certas. Aquelas contas que demonstram que a possibilidade de as irregularidades contidas na certidão de nascimento de Barack Obama serem coincidência são de 1 para 75 trilhões. Né? Então, por aí você vê que... Ora, tem uma coisa que eu observei até. Eu falei, se você enche este país de imigrantes ilegais latino-americanos, o que há de estranho que a política dos Estados Unidos fique cada vez mais parecida com a política latino-americana? Não é isso? Quando o Barack Obama encontrou o Lula e disse, esse é o cara, o Lula é o modelo, o mensalão é o modelo. Quer dizer, virou palhaçada mesmo. A política americana virou um circo, como a política do Brasil, da Venezuela, de Cuba. Quer dizer, é tudo para enganar a trouxa, porra. Agora, uma outra queridíssima amiga minha, a Mila, pergunta, você não acha que o mundo ficou pior depois que as mulheres adquiriram o direito ao voto? Eu digo, olha, eu não sei. Por quê? Aí a situação é muito ambígua, porque as mulheres, em geral, são mais conservadoras do que os homens. Porém, aí entra um segundo fator. A partir da hora em que as mulheres são retiradas de suas casas e vão para as universidades e transformam em professional women, daí a cabeça delas vira completamente e elas ficam louquinhas. Porque a mesma rigidez que colocavam no seu conservadorismo, agora colocam a rigidez, tá certo, nesses valores socialistas que são impingidos por na universidade. Eu vi pessoas sofrendo uma mutação de 180 graus na universidade americana. Você entra lá, é um massacre, né, de propaganda comunista 24 horas por dia. Não é isso? Então, você veja, e é sempre assim, a força que é politicamente dominante, que tem a hegemonia, não necessariamente os cargos públicos, mas que tem a hegemonia, sobretudo a hegemonia cultural, ela tem a capacidade de, quanto mais onipresente ela está, mais negar a sua própria existência. Então você vê aqui, até hoje, 2012, né, novembro de 2012, ainda tem gente que nega a presença maciça dos agentes soviéticos aqui nos Estados Unidos na década de 50. Né? A maior parte dos livros que circulam no assunto, quer dizer, a historiografia oficial americana, minimiza aquilo. Quando a verdade é a seguinte, é que esses agentes eles tiveram tanta presença que eles foram determinantes em decisões fundamentais da política americana. Hoje sabe-se, por exemplo, que a decisão tomada pelo governo americano de boicotar as tropas nacionalistas do general Chiang Kai-shek e apoiar o Mao Tse-tung foi todinha orientada por desinformação soviética. Tinha 2 agentes soviéticos nos mais altos postos orientando, né, as decisões. Quer dizer, as pessoas tomam decisão com base na informação que recebe. Isso quer dizer, se você é um chefe de gabinete, ser um ministro não é muito bom, porque dá na vista.
Mas se você é o chefe de gabinete que leva as informações para o ministro, você, regulando o fluxo de informações que ele recebe, você praticamente determina as decisões que ele vai tomar. E foi isso que fizeram, tá certo? Também, vocês já ouviram falar do Marechal Tito, quer dizer, virou o ditador comunista da Iugoslávia. Né? Havia, no tempo do nazismo, havia um movimento de resistência antinazista chefiada por um general Mihailovic, né? Que era um conservador, democrata, cristão, essa coisa toda. E o Ocidente o apoiava. Daí a União Soviética falou, não, esse negócio não pode, tem que virar, e começaram a passar informação falsa para os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Enganaram o próprio Winston Churchill, porra, que depois percebeu, falou, mas que cagada que eu fiz. Por quê? Também tinha 2 agentes soviéticos lá infiltrados no gabinete do homem, passando informação errada, dizendo que o Mihailovic era colaboracionista, que ele estava do lado dos nazistas, e que o verdadeiro combatente era o Tito, quando era o contrário, o Tito tinha feito aliança com os nazistas. Então, viraram a conversa, a Inglaterra e os Estados Unidos pararam de apoiar o Mihailovic, passaram a apoiar o Tito, que implantou uma ditadura comunista lá. E assim por diante, quer dizer, são decisões fundamentais. Nós podemos dizer o seguinte, que os serviços secretos americanos tiveram várias vitórias de pequena escala, como, por exemplo, o que eles chamam de exfiltração. Exfiltração é você pegar um alto funcionário do governo inimigo que quer desertar e conseguir tirá-lo de lá e trazer para os Estados Unidos. Eles exfiltraram muita gente, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra. Então são vitórias do serviço secreto. Mas na escala macroscópica, a KGB fez e continua fazendo os governos ocidentais de trouxa. Então, quando caiu, entre aspas, a União Soviética, a coisa mais óbvia era o seguinte. Caiu o partido, mas a KGB está intacta. Não demitiram um office boy da KGB. Quem vai mandar nesta merda? A KGB. Pior. Ninguém sabe quanto é a verba da KGB. Então é previsível o seguinte, agora virou democracia, nós entramos na liberdade de mercado, vai aparecer um monte de firma fantasma no Ocidente, que é tudo dinheiro da KGB, lavagem de dinheiro da KGB. E, evidentemente, a KGB agora vai ter a sua ação facilitada em todo o Ocidente. Resultado, 3 anos depois da queda, havia acontecido o fenômeno extraordinário da unificação das máfias mundiais. Teve antigamente a guerra de máfias. Sumiu, acabou. Por quê? A máfia russa, que é o próprio KGB, o próprio governo russo, muito mais poderosa que todas as máfias, unificou todas. Chegou lá, né? Máfia japonesa, máfia italiana, diz, olha, você trabalha para mim, nós matamos todo mundo. Os caras sim, senhor, sim, senhor. Agora só tem uma máfia mundial, que é a máfia russa, porra. Tudo isso era previsível antes da queda da União Soviética. É claro que vai ser assim. O único jeito de não ser assim é você fazer um imenso tribunal de Nuremberg, tá certo? E punir todos os culpados e desmantelar a KGB, tá certo? E botar todos aqueles caras na cadeia. Era o único jeito. Ninguém quis fazer isso aí. Quando Vladimir Bukovsky entrou nos arquivos de Moscou, né, e documentou crimes inenarráveis ali, e trouxe para o Ocidente, qual era a resposta dos jornais? Não vamos reabrir velhas feridas, deixa assim. Quer dizer, você imagina o que aconteceria na Alemanha se quando terminou a guerra, você dissesse, não toca na Gestapo e na SS. Né? A gente tira o governo, mas a Gestapo e a SS fica como está. O que aconteceria? A Alemanha dominaria a Europa em 10 anos, porra. Então, a Rússia é a mesma coisa. Se você não toca na KGB, eles vão mandar, não só na Rússia, como dispondo da rede mundial de colaboradores, porque a KGB tinha 500 mil funcionários dentro da União Soviética, sem contar os membros do Partido Comunista. E a rede de militantes do Partido Comunista do mundo inteiro, que quando convocado começavam a trabalhar para a KGB. Resultado, quantos agentes tinha a KGB? Agentes efetivos, 500 mil. Agentes virtuais, não menos de 30 milhões. Espalhados por toda parte, frequentemente em altos postos no governo. Então, o cara que achou, o comunismo acabou, falou,
acabou o regime comunista na União Soviética, mas o movimento comunista, né, personificado pela KGB, com ou sem esse discurso ideológico, e discurso, que o pessoal troca de discurso ideológico e nem a gente troca de cuecas, tá entendendo? A própria história do marxismo, o marxismo mudou de conteúdo 20 vezes. E a KGB também mudou de nome um monte de vezes. Então, trocar o discurso ideológico, agora estão usando até o discurso da igreja ortodoxa, pô. Agora estão se fazendo até de conservadores, defensores da família. Puta que pariu. Então, era claro que este movimento iria crescer, né, em vez de diminuir. Por quê? Abriu as fronteiras da União Soviética, minha gente. Esse pessoal agora vai para tudo quanto é lugar legalmente. A verba da KGB ninguém jamais conheceu. Ninguém soube qual é a quantidade. Nem o parlamento soviético sabia. Então é a mesma coisa de dizer, é dinheiro ilimitado. Perto da KGB, o Rockefeller é pobre. Essa turma do Bilderberg, provavelmente a KGB tem tanto dinheiro quanto a turma do Bilderberg. Ninguém sabe. Mesmo porque as firmas dessas gente, está tudo misturada com interesses da KGB. Não dá mais para saber quem é quem. Então você criou a expansão universal e a camuflagem universal. Então é neste pé que as coisas estão, né? Mas, voltando às mulheres, o fato é o seguinte, é que os movimentos revolucionários sempre tentaram se aproveitar de mulheres e jovens, tá certo? Mulheres porque são pessoas, vamos dizer, naturalmente, por serem conservadoras, são pessoas que precisam de proteção, buscando proteção. Na hora que você desmantela os casamentos, o que acontece? Você desmantela os casamentos, você deprecia o papel de pai, né, e você proíbe os pais de defender sua própria família. Por exemplo, você não pode reagir a um assalto que você vai pra cana. Tá certo? Você não pode, se alguém xingar a sua mulher na rua, você não pode dar uns tapas no cara, porque ele sai bonito e você vai pra cana. Então você vai cortando as pernas e o saco, tá certo, dos maridos. As mulheres ficam desamparadas, daí aparece o quê? A proteção estatal. A proteção estatal, então o que faz? Joga a mulher contra o marido. É o fenômeno estudado pelo Stephen Baskerville, né? Que é um membro do nosso Instituto Inter-American Institute, que faz um longo estudo sobre a destruição do papel dos pais na sociedade americana. Que hoje a coisa mais fácil é a mulher botar o seu marido, desgraçar a vida do marido. Ela chega na delegacia e diz, olha, ele ameaçou me bater. Então, como medida cautelar, o sujeito é retirado da casa, não pode se aproximar num raio de 2 quilômetros e tem que pagar 80% do seu salário de pensão de alimentos e só pode ver os filhos em certas datas, às vezes nem isto. Se telefonar para o filho fora do dia, vai para a cana. Então, quer dizer, é a destruição do papel do pai. Quanto mais destrói, mais proteção estatal a mulher precisa. Quanto mais proteção estatal ela tem, menos ela precisa do marido. E quanto menos precisa do marido, mais destrói a família. E as mulheres vão ficando cada vez mais insatisfeitas, mais raivosas, mais radicais. É isso que está acontecendo. Não é que mulher em si mesma seja idiota de votar nos socialistas. Não, elas não eram assim. Mas houve uma imensa operação de uma mutação social inteira para fazer com que as mulheres ficassem assim, e elas ficaram. Aquilo deu nisso. Né? Agora, aqui alguém me envia um manifesto das forças progressistas e de esquerda para refletir sobre a crise econômica e política mundial e de reaglutinação de forças no Brasil. Entre os apoiadores da iniciativa estão os de sempre, né? Samuel Pinheiro Guimarães, João Pedro Stedley, Muniz Bandeira, Luiz Carlos Bres Pereira, Luiz Pinguelli Rosa, o famoso Pinguélico, né? E assim por diante. Olha, eu só li um pedacinho do manifesto, eu vou comentá-lo amanhã, inclusive vou dar uma entrevista ao próprio Diário do Comércio sobre isso aqui. E depois eu digo o que... Né? Pelo que eu li aqui, vamos dizer, é aquela análise convencional, comunista, clássica, sobre o imperialismo americano, aquela besteirada toda, né? Que o pessoal vive disso e precisa disso, né? Agora, aqui nos chegam duas notícias do ensino brasileiro, né? Primeiro, os brasileiros, eu lembro o seguinte, que quando eu estava na Romênia, todo mundo falava francês. Daí eu falava onde você aprendeu. Daí eu sujeito com o maior orgulho dizia o seguinte, eu tive 2 anos de francês no ginásio. No Brasil, os filhos das putas têm 8 anos de inglês.
2 ou 3 aulas por semana e não falam inglês, não são capazes de escrever uma linha em inglês sem cometer 10 erros. E se você pergunta alguma coisa para eles na rua em inglês, eles não sabem o que você está falando. O que há? Acontece o seguinte, que a cultura brasileira ela é contra o conhecimento. Isso é assim desde o tempo da colônia. E ninguém fez nada para mudar isso. Daí o pessoal fala, não, nós precisamos fazer uma campanha para incentivar o gosto pela leitura. Eu digo, hã? O gosto pela leitura? Mas o pessoal lê Playboy, lê o Almanac da Mônica, né? Lê a sessão de esportes. O pessoal lê pra caralho. O movimento editorial no Brasil não está ruim. Mas você só lê merda, porra. Hã? Então, quer dizer, existe um famoso estudo de um crítico inglês chamado Richard Hogarth, que fez essa pergunta. Olha, agora toda a classe operária está alfabetizada, mas vamos ver o que eles estão lendo. Então era fotonovela, era livrinho de pornografia. Então criou-se um novo analfabetismo. E no Brasil, alfabetizar as pessoas é dar a eles esse novo analfabetismo. Quer dizer, isso foi observado na Inglaterra 70 anos atrás, os caras imediatamente botaram a mão na cabeça e viram que tinham que tomar uma providência. No Brasil, a melhor maneira de garantir que o sujeito vai permanecer em culto é mandá-lo para a escola, porra. Sobretudo para a universidade. Né? Você vê, essa semana mesmo eu estava comentando na minha aula do Seminário de Filosofia, eu comentei uma discussão que houve num grupo, uma lista chamada Lógicos do Brasil, uma lista de 400 professores de lógica, comentando coisas que eles afirmam que eu teria dito e que eu nunca disse. Inventaram lá meia dúzia de besteira, botaram na minha boca e falaram de mim, evidentemente com aqueles ares de infinita superioridade. Eu vou colocar à disposição do público esta aula, a última aula que eu dei no sábado, para vocês terem ideia do que são os lógicos do Brasil. É uma calamidade o negócio, tá entendendo? Então, intelectual no Brasil é isso aí, Bresser Pereira, Pinguelli Rosa. Pô, assim não dá, pô. Quer dizer, desse pessoal todo, essa é ainda a velha geração que eu tratei lá no Imbecil Coletivo. Pinguelli Rosa é personagem do Imbecil Coletivo. Tem lá um capítulo chamado O Pajé. Vamos lá para vocês verem quem é o Pinguelli Rosa. Né? O João Pedro Stedley é aquele que não tinha lido o próprio livro. Porque no debate que eu tive com ele na Bienal do Livro, em 1998, ele chegou lá dizendo, não, porque há um estado de violência endêmica no campo. Daí eu peguei o livro dele, A Questão Agrária no Brasil, onde estava lá a estatística de crimes acontecidos em toda a região agrária no Brasil, durante aquele ano, 38, no ano anterior, 39. Tá certo? Eu digo, isso aqui é menos do que uma delegacia no Rio de Janeiro num fim de semana, porra. Então, quer dizer, o que o livro demonstrar é que o campo era a região mais pacífica do Brasil. Eu digo, você não leu o seu próprio livro? E assim por diante, né? Daí, o cara não acertava uma, era uma besta quadrada. Ele falou, não, o regime militar matou os líderes das ligas camponesas. Eu falei, porra, mas isso foi em 63, caralho. Você nem sabe quando as coisas aconteceram, cala a boca, burro. Né? E ele, quer dizer, ele saiu tão humilhado, lá que saiu batendo pezinhos, dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. Eu falei, eu não deveria ter vindo mesmo, porra. Se você vem discutir comigo, pelo menos estuda alguma coisa. Né? É esta intelectualidade que está aqui analisando a conjuntura internacional. Ai, meu saco! Né? É por isso que não vai, você está entendendo? Quer dizer, da mesmo modo que o Brasil, a cultura brasileira tem horror ao conhecimento, ela tem um amor infinito ao pseudo-intelectual. Né? Quando você pega um intelectualzinho de merda, desse que fez um estudo assim sobre história da escola de samba de Vila Nhocunyé, né? Ah, você glorifica o cara, dá um título de professor, doutor, catedrático. É impressionante, impressionante, porra. Hã? Então, vocês leem os livros do Lima Barreto, que já documentou, o Brasil em 1910 já era assim, agora piorou muito. Quando votaram no Lula, oficializaram a situação. Votar no Lula por quê? Porque ele é um semi-analfabeto, porque ele é um incapaz. Porque se você elege uma pessoa capaz, depois você fica com inveja dela. Então vamos votar num cara que a gente não precisa invejar. Um que é tão burro, tão incapaz quanto nós. Porque daí a gente sente assim, o que ele está fazendo eu também poderia fazer. E isso é tremendamente reconfortante para todo mundo. Né? Agora, aqui antes de eu acender cigarro, deixa eu informar para você que aqui nos Estados Unidos, que está se brasilianizando com uma rapidez impressionante, né, a saúde pública está considerando
uma licença para fumantes. Quer dizer, você vai, para fumar, você vai ter que ter uma carteirinha. E você vai ter um limite da quantidade de cigarros que você vai precisar comprar, que você vai poder comprar. Não é uma coisa maravilhosa? Ao mesmo tempo, 2 estados já liberaram a maconha, e você vê, o próprio presidente do México disse assim: porra, assim vocês me desmoralizam, porra. Porque se nós estamos fazendo um baita esforço para os caras não passar a fronteira com a maconha, mas vocês legalizam a maconha, como é que eu vou prender os caras agora? Então, esses grupos antitabagistas são os mesmos que são a favor da liberação da maconha e da cocaína. Se você não perceber ainda isso, você investiga um pouco, você vai ver que é sempre as mesmas forças políticas, os mesmos grupos. Os caras estão simplesmente querendo mudar o vício da humanidade. Não é isso? Então, isso tem uma significação cultural, porque a difusão do fumo, né, veio na época de crescimento das democracias. Então, o fumo é o vício das pessoas que discutem, que falam, que pensam, falam pelos cotovelos, etc, etc. Agora, né, todo mundo vai ter que virar bicho grilo. Né? Em vez de ler, discutir, os caras vão ficar naquele estado nirvânico. É assim, é isso que eles querem, porra. É o cidadão perfeito da nova ordem mundial, um idiota completo. Né? Agora, também junto com essa pesquisa dos ingleses, do que o cara não fala inglês, os estudantes brasileiros são os que têm menos livros em casa. Eu lembro daquele programa do Flávio Cavalcante, que foi para um grupo lá de músicos chamado Camisinhas de Vênus. E o Flávio Cavalcante, que era ranheta pra caramba, disse: pode que você usa analfabeto, nunca leram um livro na vida. Aí o cara falou: eu li um livro sim, seu Flávio. Qual é o livro que você leu? Mickey vai à Disneylândia. Então, aqui, para não dizer que tudo está tão ruim, página 32. Nós temos quase 100 páginas de notícias essa semana. Médicos canadenses conseguiram conversar com o paciente que está em estado vegetativo há mais de uma década através de escaneamento do cérebro. Eles falavam com o cara e, conforme a região do cérebro que reagia, o paciente lhes dava a resposta sim ou não. O homem estava perfeitamente consciente. Respondeu várias perguntas e houve uma comunicação bastante razoável entre os médicos e o paciente. Agora vocês imaginam a terra esquiavo ouvindo os seus parentes em volta tramarem a morte dela. Ela ouviu tudo, entendeu tudo, como qualquer paciente nesta condição está consciente. Ele só não tem os meios de comunicação. Né? Então, hoje em dia, só idiotas aceitam a ideia de que a consciência é um produto do cérebro. A tendência mais forte hoje entre os psicólogos, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é reconhecer que eles não têm uma explicação cerebral para todos os fenômenos mentais. Que tem muitos fenômenos que são perfeitamente independentes do cérebro. Né? E isso aqui eu creio que já é uma tendência majoritária, embora não a tendência oficial. Agora aqui, o Ministério Público pede que a frase "Deus seja louvado" seja retirada das notas de reais. Fala, Deus não está precisando de notas de reais, tá? Né? Mas que se tirar, para Deus não vai fazer a menor diferença. Né? Agora, isso faz parte do genocídio cultural. Quer dizer, você retirar todos os sinais da religião da vida pública, fazê-la recuar para a vida privada e, no fim, criminalizá-la e persegui-la. Então você tem o genocídio físico nos países comunistas e islâmicos e o genocídio cultural no Ocidente. Acontece o seguinte: o genocídio cultural sempre é preparativo do genocídio efetivo.
E sempre foi assim, quer dizer, primeiro você quebra a espinha dorsal da comunidade, que são os seus valores, suas crenças, tá certo? O seu espírito de unidade, tá certo? Daí você pode mandar os caras para a cadeia ou para o pelotão de fuzilamento que ninguém mais liga. Então, você veja, este cara aqui, ele é evidentemente um cúmplice moral do genocídio anticristão mundial. E a mídia, quando não noticia o que está acontecendo, o silêncio, né, deliberado, também é colaboração com o genocídio. Se vocês estudarem a legislação internacional a respeito, vocês verão que todas estas condutas, quando praticadas contra os judeus, foram consideradas cumplicidade e crime. Só que os cristãos são bestas, eles não se lembram de usar a lei em favor deles. Mas estudem a legislação internacional e vocês poderão legitimamente acusar todas essas pessoas, toda essa perseguição anticristã, de cumplicidade com o genocídio anticristão no mundo. Porque, como disse recentemente a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela disse claramente, olha, a comunidade cristã é a mais perseguida do mundo. É claro que é. Nenhuma outra comunidade tem 150 mil vítimas por ano. Nem mesmo em guerra. Quer dizer, isso aí, 150 mil vítimas por ano, isso aí são 6 guerras do Iraque por ano contra os cristãos. Agora, quando morre um desgraçado, um terrorista, ou quando você abre a boca para falar dos assassinos de cristãos, todo mundo se escandaliza, isso é perseguição, é racismo, é eurocentrismo, é não sei o que. Quer dizer, agora, se o pessoal cristão não quer se defender, ou não quer acreditar no que está acontecendo, então eles mesmos se tornam cúmplices da sua própria liquidação. Então daí, se você quer morrer, meu filho, ninguém segura. Agora, aqui também vem uma estatística de que em 6 anos triplicou o número de membros do PCC. Mas é claro, mas isso é uma carreira de futuro. Os caras não têm emprego. No Brasil, você tira diploma de engenheiro e vai trabalhar de frentista de posto de gasolina. Mesmo porque o curso de engenharia dele é uma merda. Né? As empresas todas se queixam que não encontram pessoas qualificadas. Então o sujeito sai com aquela pseudo-qualificação, como essa que tem os lógicos da lista Lógicos do Brasil, e encontra emprego universitário. Isso aí sim, sempre tem. Sempre tem lugar para mais um. Né? O Brasil é recordista de professor universitário per capita no mundo. Né? Mas quando quer emprego na indústria, a indústria não pode aceitar porque ele não tem qualificação. Então o que é que faz as indústrias? Estão chamando gente do exterior para trabalhar no Brasil. Né? Então, os caras não têm emprego, vivem numa situação inferior ao seu grau universitário e naturalmente ficam cada vez mais revoltadinhos. Né? Então, para onde eles acabam indo? Vamos trabalhar no PCC, pô, isso aí dá futuro. Outra coisa, estou falando aqui da perseguição anticristã. O Barack Obama, umas semanas atrás, ele disse o seguinte, ele fez aquele regulamento do Medicare que obriga todas as firmas a darem assistência para as suas funcionárias que queiram praticar aborto. Então, evidentemente, os empresários pequenos e grandes que são cristãos dizem, não, eu não posso colaborar com isso que viola a minha consciência. Daí o Barack Obama disse o seguinte, diz que a primeira emenda, né, que protege a liberdade religiosa, não se aplica a empresas e instituições. Isso quer dizer que se você tem uma pastelaria, né, e tem um empregado que quer abortar, você é obrigado a pagar o aborto dela, contra a sua consciência. Claro que isso faz parte do genocídio anticristão. Quem é que não está vendo? O que falta é alguém que reúna todas estas manifestações e perceba a articulação de umas com as outras. Por quê? Porque essa turma que está apoiando, vamos dizer, a perseguição, o genocídio cultural anticristão, é a mesma que está promovendo a proteção generalizada à religião islâmica. Tudo isso está muito articulado, gente. E os países islâmicos são justamente os que estão matando cristãos. Então, tudo isto tem conexão entre si. Não são fenômenos separados. Não são puras coincidências. Né? Ora, puras coincidências, meu filho, são mais raras do que você imagina. Né? O ser humano
não faz nada que não seja de algum modo premeditado. Toda ação humana tem que ser pensada. Primeiro você tem que pensar para depois fazer. Isso é assim para tudo que existe. Portanto, toda ação humana reflete um intuito, um objetivo, tem uma razão de ser e tem um agente. Não, as coisas não acontecem assim, não caem do céu as ações prontas, né? Então, quando você vai investigar quem são esses caras, quais são as conexões, quais são os compromissos políticos deles, você verá. Os caras estão perseguindo a religião islâmica aqui porque estão comprometidos ou com regimes comunistas ou com regimes radicais islâmicos, os quais regimes estão matando cristãos no seu território. Ou seja, eles matam o cristão no território que eles dominam e os perseguem culturalmente no território onde eles não são ainda a força governante. Ou pelo menos não têm, vamos dizer, o apoio majoritário para fazer um belo genocídio. Então, alguém me pergunta aqui se... Olha aqui, senhor. Pergunta se, de fato, o nazismo era um regime esquerdista. Eu digo, olha, na década de 30, quando o nazismo surgiu, todo mundo achava que sim. Era a conversa natural. Havia a Revolução Soviética e havia a Revolução Alemã. Tá certo? Se você quer alguns livros sobre isso, você procura os livros de um autor que chama-se Erich von Kuehnert-Leddihn, L-E-D-D-I-N. Tá certo? Sobretudo tem dois livros, um que chama Leftism, Esquerdismo, e outro Leftism Revisited, que este último pelo menos é um clássico. Você verá a ideia que circulava na época e como depois isto foi camuflado. Quer dizer, o nazismo evidentemente faz parte do processo revolucionário mundial. E sobretudo, vamos dizer, o fascismo italiano é uma dissidência interna do movimento socialista. Quando, na verdade, você sabe, a palavra totalitarismo, né, foi invenção dos fascistas italianos. E o Mussolini subscreveu, ele adotou essa palavra, ele achou bonito o totalitarismo, e ele definiu como tudo dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Então todo esse pessoal que adora intervencionismo estatal, isso é tudo a esquerda mundial, meu Deus. A esquerda é isso, a esquerda é intervencionismo estatal. A única diferença é que no movimento comunista, o pretexto era de ordem internacionalista, era a Revolução Mundial. E no fascismo, nazismo, o pretexto era nacionalista. Como é pretexto nacionalista no Brasil até hoje? Esse manifesto aqui que os caras acabam de lançar vai comprovar uma vez mais. Quer dizer, a esquerda brasileira ela é a favor de uma economia fascista. Tá certo? Não por coincidência, o guru dos economistas de esquerda no Brasil, Celso Furtado, foi um discípulo de quem? Do Mihail Manuilescu, que era o ministro da Economia do governo fascista da Romênia. Então, inclusive a aliança que houve entre os comunistas e Getúlio Vargas, depois de terem sido inimigos durante um tempo, não é nada de estranhar, porque essa síntese de socialismo e fascismo é o que funciona no Brasil, meu Deus do céu. Então, peraí, tem alguém querendo falar. Alô, diga. Alô? Sim. Oi, Olavo, aqui é o Júlio, tudo bem? Tudo bem? Olavo, é muito gratificante estar falando com você, tenho uma grande admiração por você. Eu gostaria de saber, tem uma figura importante, que é o Martin Luther King, eu nunca ouvi você falar sobre ele. Agora foi lançado um livro falando do tom messiânico que o Obama teria, e compararam ele, inclusive, ao Martin Luther King. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Se houve um cara que o Partido Comunista odiava e queria matar, era o Martin Luther King. O Obama está exatamente do outro lado, porra. Lê a história, você vê, o Martin Luther King era um homem que tinha lá suas grandezas e suas misérias. Era um homem de muita coragem, tá certo? Foi um grande líder e, sobretudo, o movimento dele funcionou. Do ponto de vista pessoal, tinha lá umas coisas meio mal explicadas, no diploma que ele comprou, as mulheres que ele comeu, mas pensando bem, não conta no conjunto. Tá certo? E, agora, veja as reações da esquerda naquela época. Hein? Veja, quem estava lá, de braço dado com Martin Luther King, lutando na frente?
o Barry Goldwater, que era emblema do conservadorismo na época, enquanto os comunistas queriam matar o Martin Luther King. Daí vem os caras comparam Obama com Martin Luther King. Ah, Martin Luther King, o caralho! Pô, você tá do outro lado, você tá usurpando a fama de um grande homem, pô. Aliás, o Obama vive disso, né? O Obama é um chupim. Né? É exatamente. O Luther King era um cristão convicto e na passeata realizada, você via os cristãos estavam cantando ali Spirituals, né? Da igreja norte-americana, quando você vê que o Obama é um sujeito que se coloca numa postura totalmente anticristã, claramente. Né? Claramente anticristã. Claramente anticristã, puxa saco de comunista, puxa saco de radical islâmico. O homem é exatamente o oposto do que foi Martin Luther King. Perfeito, Olavo. Eu queria ter esse esclarecimento a respeito dessa figura, porque fica uma cortina de fumaça, fica parecendo que Martin Luther King foi um esquerdista. Porque o pessoal vira toda a história. O pessoal não sabe nem o quê? De que partido era Abraham Lincoln? Era do Partido Republicano, porra! O Partido Democrata era o partido dos escravagistas. É? E o Partido Democrata... A esquerda americana que apoia esse movimento abortista esquece que a Planned Parenthood, o plano da Planned Parenthood, inventado por Margaret Sanger, que era uma racista, filha da puta, nazista, a ideia dela era espalhar a clínica de aborto nos bairros pretos, para ter menos preto, para branquear a população. Agora eles já varreram a história para baixo do tapete. Entendi. Poxa, muito obrigado, Lau. Obrigado eu. Volto sempre. Para você é sempre um grande banquete de conhecimento, poder te ouvir, poder desfrutar desse manjar intelectual. Obrigado. Grande abraço. Nós aqui no Brasil estamos torcendo sempre pela sua família, pelo senhor. Certo? Boa sorte para você. Você vê como são as coisas aqui? Aqui o governo sugeriu que tem o pessoal que foi vítima do furacão Sandy, né? Que ainda está na rua, estão numa merda desgraçada, né? Até saiu essa semana um artigo do Chuck Norris descrevendo a situação dos caras, é uma coisa horrorosa. Falando em coisa horrorosa, vou falar a respeito de Cuba daqui a pouco. Então, daí o governo sugeriu para eles, olha, nós podemos abrigar vocês numa prisão abandonada que tem aqui. Você imagina se no tempo do George Bush ele sugerisse as vítimas do Katrina, olha, vocês estão na rua, vamos botar vocês num prédio abandonado, foi a prisão. A mídia inteira ia cair de pau. Agora que os caras falam isso, todo mundo acha bonito. Agora, eu quero aqui destacar um negócio que no Rio Grande do Sul tem um colunista chamado Juremir Machado da Silva. Ele não é um cara muito inteligente, mas eu já tive uns arranca-rabo com ele, né? Sempre achei que ele era meio burrão. Mas, ele de fato mas ele não é um cara desonesto, né? Ele foi para Cuba e disse, olha, eu fui lá e tentei ser comunista de novo. Você vê, o cara ainda está tentando ser comunista em 2012, pô. Daí ele disse, depois de 11 dias na ilha de Fidel Castro, entreguei de novo os pontos. Né? Daí ele disse, volto chocado, Cuba é uma favela no paraíso caribenho. Não fiquei trancado no mundo de 5 estrelas do Hotel Habana Libre. Fui para a rua. Vi, ouvi e me estarreci. Em 42 anos, Fidel construiu o inferno ao alcance de todos. Em Cuba, até os médicos são miseráveis. Ninguém pode queixar-se de discriminação. É ainda pior. Os cubanos gostam de uma fórmula cristalina. Cuba tem 11 milhões de habitantes e 5 milhões de policiais. Um policial pode ganhar até 4 vezes mais que um médico, cujo salário está em torno de $15 mensais. José, professor de História, e Marcelo, os acompanharam, moram num cortiço no centro de Havana com mais 10 pessoas. Em outros chega a 30. Não há mais água encanada. Necessitados de tudo, querem ser ouvidos. José tem o dom da síntese. Cuba é uma prisão, cárcere especial. Aqui já se nasce prisioneiro e a pena é perpétua. Não podemos viajar, somos vigiados em permanência. E assim vai. Olha, procura lá no Correio do Povo de Porto Alegre, de 5 de novembro de 2012. Isso aí vocês podem achar na internet. Correio do Povo de Porto Alegre, 5 de novembro de 2012. Uma crônica excelente, né? E até comovente do Juremir Machado. Assim, parabéns, Juremir. Né? Tu provou que tu tem a coragem de falar a verdade, ainda que um pouco tardiamente. Né? Então, olha, com isso aí, falando tardiamente, eu queria ler aqui um artigo que eu acabei de mandar para o Diário do Comércio. Quanto tempo nós temos ainda? 10 minutos. 10 minutos. Então eu vou ler. Né? Chama-se Sonhando com a Teoria Final. A prova lógica perfeita
independe das paixões e veleidades humanas, independe de testemunhas, independe até da existência de seres humanos. Impõe-se com a impessoalidade dos terremotos e ciclos planetários. Mas terremotos e ciclos planetários são, na escala do universo, acontecimentos limitados. Infinitamente acima deles, a prova lógica perfeita impõe-se com a autoridade absoluta da vontade divina. Aquele que dispõe de uma prova lógica perfeita pode aceitar a discordância como um fato, não como um direito. Em última instância, explicará toda divergência como fruto da ignorância ou da perversão, e mais dia menos dia, desejará suprimi-la pela doutrinação ou pela força. Felizmente, provas lógicas perfeitas só existem no domínio puramente ideal, não dizem respeito às realidades do mundo. Mesmo a ciência mais exata admite que o seu reino não é o das verdades definitivas, mas o das probabilidades e incertezas. Isso não impede, no entanto, que muitos cientistas continuem sonhando com a teoria final, a explicação unificada e cabal da natureza e de tudo quanto existe dentro dela, o que inclui necessariamente o ser humano com todos os seus pensamentos, desejos, emoções, crenças e valores. Os devotos desse ideal, quando falam dele, apressam-se em reconhecer que, aspas, ainda estamos muito longe, fecha aspas, de alcançá-lo. A aparente modéstia dessa confissão esconde a fé inabalável de que ele será alcançado. Inclui também o esquecimento de que, no passado, houve quem acreditasse piamente já tê-lo alcançado, já possuir, ao menos em linhas gerais, os princípios fundantes da natureza inteira e estar capacitado, portanto, a aplicá-los a todos os domínios do conhecimento e da ação, modelando por eles a sociedade, as leis, a cultura, a educação e a mente humana. E em nenhum desses casos, a fundamentação chegava ao nível de uma prova lógica perfeita. Incluía sempre alguns pressupostos não provados, às vezes incongruentes ou incompreensíveis. Mas, em todo caso, comparada com o restante das opiniões em circulação, a teoria geral parecia ser o que mais se aproximava de uma prova lógica perfeita, tornando difícil aos seus porta-vozes resistir à tentação de arrogar-se a autoridade ilimitada de um mandamento divino, sufocando toda a oposição como irracional e anticientífica. Isso aconteceu pelo menos 3 vezes na história. A primeira foi quando Sir Isaac Newton, tendo obtido sucesso em deduzir de princípios mecânicos alguns fenômenos da natureza, fez votos de que em breve se pudesse explicar pelos mesmos princípios todos os demais fenômenos. O desenvolvimento posterior das ciências mostrou que o sonho era impossível, mas no século XVIII, à medida que o prestígio de Sir Isaac se espalhava pela Europa, esse sonho foi tomado como realidade consumada e se consagrou em doutrina obrigatória sob o nome de mecanicismo. Logo, o mecanicismo transfigurou-se em projeto de reforma social e começou a cortar cabeças, inclusive as de alguns mecanicistas insatisfeitos com as consequências políticas da doutrina. A segunda vez foi quando a doutrina evolucionista de Charles Darwin, mal publicada, e embora não fosse nem mesmo uma teoria de tudo, e sim apenas uma explicação abrangente da variedade dos seres vivos, já foi aplaudida como chave geral da história humana e fundamento científico tanto da guerra de raças quanto da luta de classes. Adotada com ligeiras modificações pelos 2 regimes totalitários que disputavam o poder no mundo no início do século XX, serviu de fundamento ideológico à matança organizada de uns 200 milhões de seres humanos. A terceira, que se entremescla à segunda, foi a proclamação do marxismo como suprema explicação científica da evolução histórica e, no dizer de Jean-Paul Sartre, a filosofia insuperável do nosso tempo. Deu no que deu. Nos 3 casos, é inócua a tentativa piedosa de cavar um fosso intransponível entre o núcleo, aspas, puramente científico, fecha aspas, dessas teorias, e os seus efeitos históricos sociais maléficos, atribuindo estes últimos exclusivamente à distorção ideológica superveniente e à contaminação da pseudociência. Teorias científicas não descem prontas do céu das ideias puras. Todas trazem, no fundo, algum elemento ideológico, por discreto e indesejado que seja, o qual, cedo ou tarde, acaba por subir à superfície da história, como as paixões rejeitadas sobem do inconsciente e acabam por engolfar a personalidade. Newton não concebeu sua teoria gravitacional só para explicar determinados fatos da natureza, embora ela ainda seja ensinada assim à população ginasiana,
mas como parte de um projeto abrangente de destruir o cristianismo trinitário e substituí-lo por uma religião da unidade absoluta, de inspiração esotérica, vagamente semelhante ao Islã. É preciso ser muito sonso para não notar aí o alcance da ambição totalitária subjacente. Darwin e Marx foram bem mais explícitos quanto às consequências previsíveis das suas teorias. O primeiro aceitou o genocídio como um fato normal da natureza, o segundo como um instrumento indispensável para a instauração do paraíso socialista. A deleitação utópica com que tantos cientistas hoje sonham com a teoria final e se esmeram em aprimorar os instrumentos lógicos para fundamentá-la, não parece, nesse sentido, ser um prenúncio de dias melhores para a espécie humana. Então, com isso acabamos. Por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.